Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Com essas palavras nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Reconhecemos que sem a bênção do Senhor nós não somos nada. Somos carentes da proteção e do amparo do nosso Deus. Por isso que nessa manhã, sempre às 6 horas, nós abrimos a palavra de Deus, abrimos o nosso coração, abrimos também os nossos lábios para louvarmos o nome dEle, engrandecermos a pessoa dEle e colocamos nas mãos do Senhor todos os nossos sonhos, planos e projetos, pedindo a companhia dEle no decorrer de todo o nosso dia. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 118, o verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Salmo 118, o verso 20. Nós queremos entrar pela porta que é Cristo, que é o nosso Deus, porque ela nos conduz à salvação. É a porta mais segura que o ser humano pode passar. Ali nós temos refúgio, nós temos amparo, nós encontramos o nosso Supremo Pastor. Ali dentro nós encontramos a salvação. Somente aqueles que aceitam a Jesus Cristo aceitarão o convite do Pai para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, o verso 1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar de holocaustos para Israel. Quando nós passamos a estudar a palavra de Deus, nós vemos que Davi é um dos reis que mais foi agraciado pelo céu. Deus derramou bênçãos sem medida sobre a vida de Davi. Davi, na verdade, escolheu também amar a Deus com todas as suas forças. Quando nós fazemos essa declaração, nós não estamos dizendo que Davi não se envolveu com o pecado, mas nós sabemos. A Bíblia também registra esse lado negativo de Davi com o envolvimento com Betseba e outros pecados que cometeu na vida. Mas Davi tomou um propósito no seu coração: seguir ao Senhor, amar ao Senhor, viver uma vida fiel ao Senhor. E quando lhe era apresentado as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, Davi se voltava para Deus com todas as suas forças, permitindo que Deus pudesse conduzir a sua vida. Uma das virtudes do rei Davi nós encontramos no capítulo 22. Depois de Davi ter se estabelecido na sua terra, Deus ter lhe abençoado, Davi não se contentava em ter construído uma casa bonita para ele e a arca do Senhor estava estabelecida numa tenda. Davi queria construir uma casa para o Senhor tão bonita, tão estabelecida quanto era a sua. Mas Deus já tinha consolado o seu coração, lhe respondendo, falando que não seria ele que iria construir essa casa para o Senhor, mas o seu filho Salomão seria ele o responsável para que ele pudesse construir e estabelecer o templo de Deus, para que fosse o templo que representasse o nome do Senhor nessa terra. E no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi estava ciente de todos esses fatos, mas ele não economiza materiais, todos os preparativos para que, quando seu filho assumisse o reinado, ele tivesse nas mãos tudo aquilo que fosse necessário, os melhores materiais para estabelecer, para construir um templo para o Senhor. Davi sabia de uma coisa: para Deus sempre tem que ser o melhor. Se ele morava numa casa bela, a casa do Senhor deveria ser muito mais bela. A casa do Senhor jamais poderia ser inferior a que ele estivesse morando. Portanto, ele não economiza recursos para deixar os preparativos para que Salomão tivesse condições de concretizar o seu sonho. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, todos aqueles que de alguma forma estavam prestando serviço ao povo de Deus, inclusive os amonitas, eles agora também tiveram a responsabilidade de preparar as pedras que seriam estabelecidas para sustentar o templo do Senhor. Não era um trabalho árduo. Aqueles que também faziam parte do povo de Deus, os judeus, eles também estavam empenhados nessa obra, mas era uma obra específica, era cuidadosa,
Portanto, eram homens hábeis, habilidosos, que tinham a capacidade de lapidar as pedras para que tudo pudesse acontecer da melhor maneira possível. Davi não fez apenas os preparativos com as pedras, mas os ferros que seriam utilizados no templo, ele já deixou também todos preparados. A madeira que foi utilizada no templo foi importada dos sidônios, dos tírios, madeira de alta qualidade, que serviria para revestir o templo do Senhor. No versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando, nós vemos a preocupação de um pai. Davi sabia que todos nós passamos por essa terra, mas ninguém permanece para sempre aqui. Um dia todos nós teremos que fechar os nossos olhos para essa vida, mas um pai comprometido com a sua família, ele sempre irá pensar no futuro da sua família, dos seus filhos, e é o que Davi faz. Os preparativos que ele faz para o templo é para facilitar a vida de Salomão. Ele sabia que Salomão era um jovem, sem experiência, estaria iniciando o seu reinado sobre todos os israelitas. Portanto, para que ele tivesse melhor condições de poder reinar e construir um templo agradável a Deus, Davi se preocupa em deixar todos os materiais para que Salomão tivesse condições de desempenhar esse projeto da melhor maneira possível. No livro de 1 Reis, capítulo 5, verso 3, Salomão, falando a respeito de Davi, ele justifica os atos do seu pai, dizendo que Davi estava ocupado demais com as batalhas, com as guerras. Mas quando nós fazemos uma leitura no livro de Crônicas, o cronista tem uma visão diferente a respeito do porquê Davi não foi o responsável para construir o templo do Senhor. Davi estava envolvido com muitas mortes, as suas mãos estavam sujas de sangue, e Deus não queria que aquele que fosse construir o seu templo estivesse envolvido com tanto sangue. Dentro do ritual judaico, as mãos de Davi estavam contaminadas, portanto, ele não seria a pessoa mais propícia para construir um templo para o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Salomão foi o homem escolhido por Deus para que pudesse construir o seu templo. Enfaticamente, Deus já tinha falado a Davi que ele não seria o homem que edificaria uma casa para o Senhor. Mas o próprio nome de Salomão quer dizer paz, tranquilidade, serenidade, prosperidade e saúde. Na verdade, Salomão foi tudo isso. Embora fosse consultado muitas vezes, mas Salomão jamais perdeu a serenidade. Tranquilo, confiante no Senhor, conseguia solucionar todas as suas dificuldades. É o próprio Deus que aparece a Salomão em sonhos e pergunta para ele o que é que ele gostaria de receber. E Salomão sabiamente se volta para Deus e pede um coração sábio para que ele tivesse condições de poder julgar o povo do Senhor. Deus se agrada do pedido de Salomão e Deus não apenas concede o que ele lhe pede, mas Deus multiplica as bênçãos do Senhor sobre a vida de Salomão. Lhe concede riqueza, lhe concede mais poder, faz com que ele amplie o seu território geográfico para que o seu povo pudesse se expandir por todas as partes da terra. Os judeus tinham uma preocupação especial ao dar os nomes para os seus filhos. Não era qualquer nome que eles davam para os seus filhos. Geralmente eles buscavam conhecer a criança e, de acordo com as circunstâncias, muitas vezes, do seu nascimento, eles davam nome para os seus filhos. O nome para um judeu era uma marca, era uma senha, representava de fato quem era a pessoa. Os judeus imaginavam que o próprio nome poderia afetar a vida de uma pessoa. É por isso que muitas vezes, quando os rabinos eram consultados e os pais falavam que os seus filhos estavam andando por um caminho tortuoso, muitos rabinos diziam o seguinte: mude o nome do seu filho e o destino do seu filho será mudado. E é por isso que dentro da história dos hebreus nós encontramos muitos nomes que foram mudados. Deus estava dando uma nova oportunidade de vida para aqueles que se enveredaram por um caminho tortuoso, mas se encontraram com Jesus Cristo, e Deus estava lhe dando uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. O nome Salomão ficou registrado na história como sendo o homem mais sábio que pisou sobre a face dessa terra. É claro que ele não pôde exceder a sua sabedoria
acima da sabedoria do Filho de Deus. Mas como filho dos homens, Salomão foi o homem mais sábio que pisou sob a face dessa terra. Foi um rei que escolheu obedecer a Deus. Foi um rei que escolheu subjugar a sua vontade à vontade do Senhor. Embora a palavra de Deus não tenha escondido os seus pecados, os seus erros, os momentos de fraqueza da sua vida que se afastou do Senhor, mas como seu pai, ele tinha um coração cativo a obedecer a Deus. Como nós podemos ler no versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o desejo de Davi em construir uma casa para o Senhor é para que ali pudesse estar o nome que representava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Nós sabemos que a verdadeira morada da casa do Senhor era no céu, mas aqui na terra, aquele lugar iria representar o nome do Deus Criador dos céus e da terra. Todas as pessoas seriam convidadas a adorar naquele lugar. Como nós podemos ler no versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o desejo de Davi em construir uma casa para o Senhor era para que pudesse representar o seu nome. O lugar de fato que Deus moraria era na eternidade, lá no céu. Mas nessa terra, essa casa levaria o nome do Senhor para que todos os povos pudessem vir adorar o nome do Criador dos céus e da terra. Não era uma casa exclusivamente para a nação de Israel, mas todos os estrangeiros, todas as pessoas que quisessem render louvores ao Deus Criador de todas as coisas, as portas desse ambiente estariam abertas. O Deus Israel estaria com seus ouvidos abertos para ouvir as orações, receber as ofertas e as petições de todo adorador. Querido amigo, nessa manhã, o mesmo sentimento que motivou o coração do rei Davi em sonhar em construir uma casa para o Senhor, deve ser o mesmo Espírito que deve mover o nosso coração para que nós possamos adorarmos o nome do Criador dos céus e da terra. Nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para reverenciá-lo. Nós jamais deveríamos nos esquecer que o grande conflito que teve início no céu foi em torno da adoração. Quem tem direito de ser adorado? Satanás queria ser adorado como Deus, mas nós sabemos, o único digno de ser adorado é aquele que é o originador da vida. E isto só cabe exclusivamente a Deus. Portanto, jamais devemos nos esquecer. Todo dia, todo momento, nós precisamos nos voltar para o nosso Criador com palavras, com ações de gratidão e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Um pai pode deixar para um filho muitos presentes, sabendo que está vivendo os seus últimos momentos sob a face dessa terra. Mas o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho são as orientações espirituais. Ele estava deixando todos os preparativos para que Salomão pudesse construir um templo ao Senhor. Salomão teria todos os materiais em suas mãos. A única responsabilidade que Salomão teria era de levantar o templo e conclamar o nome do Senhor, o Deus de Israel, para que pudesse tomar posse daquela casa e vivesse ali entre o seu povo. O maior desejo de Deus era viver entre o seu povo. Deus já tinha falado isso a Moisés. É Moisés o primeiro responsável em construir um templo para que Deus pudesse morar no meio do seu povo. Mas Salomão teve a doce alegria de concretizar mais uma vez, construir um templo para que Deus pudesse viver entre o seu povo. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o templo que Deus quer fazer morada é o nosso coração. Por isso que a cada dia nós precisamos santificar a nossa vida. Nós temos que preparar esse tabernáculo para moradia para o Senhor. Nós não podemos colocar qualquer tipo de material para que Ele possa morar dentro dele. Nós precisamos construir com os melhores materiais. É com uma vida de oração, é com uma vida santificada, é com uma vida reavivada. São com palavras de louvores a Deus, vivendo dessa forma, construindo o nosso templo dessa forma. Tenha certeza que Deus irá se agraciar desse templo, Ele irá morar aqui para sempre e nós seremos abençoados pela presença do nosso Deus dentro da nossa vida. Querido Pai, nessa manhã nós nos voltamos para Ti, abrimos o nosso coração.
Queremos ser do Senhor para toda a vida. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, molde o nosso coração. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.